Olá, nobres amigos! Eu sou o Príncipe Lucas Possalski II, Lucas Docas, Príncipe Exilado, e neste vídeo aqui falarei para vocês se cultura nacional existe, identidade cultural nacional existe. Esse vídeo surgiu inspirado na discussão que eu vi no vídeo Viking Brasileiro. E eu achei super válido falar sobre isso porque, na boa, eu tenho uma visão muito clara sobre isso, talvez alguns de vocês tenham outras bem diferentes. Se vocês estiverem bem diferentes, peço paciência a vocês, porque realmente eu não consigo aceitar com facilidade a ideia de uma identidade cultural brasileira. Mas enfim, vamos falar sobre isso. Primeira coisa que eu penso quando falo em identidade cultural, eu penso a identidade cultural de uma cidade, ou de uma região, ou de um grupo étnico. Mas aí quando eu penso em grupo étnico, eu já penso em aspectos mais geraisões e menos características peculiares de cada um, assim. Então, por exemplo, identidade cultural eslava existe? Cara, talvez até exista, mas é uma coisa meio vaga. A identidade cultural nórdica existe? Existe. Talvez seja um pouco menos vaga que a identidade cultural eslava, porque os povos nórdicos são menores, tem menos gente, são mais agrupados. Identidade cultural celta existe? Existe. Mas, novamente, é uma coisa bem genérica. Se você pegar os celtas da Irlanda, a identidade cultural vai ser uma, os celtas da Escócia vai ser outra, o celta de Gales vai ser um terceiro, os celtas da Cornualha vai ser outra, os da Bretanha e de outros territórios continentais europeus vai ser mais diferente ainda. Mas vai ter aqueles elementos em comuns que ainda ligam eles, como tradições, deuses. Apesar de, quando são grupos étnicos muito esparçados assim, terem variações mesmo nesses aspectos mais gerais. Como, por exemplo, na mitologia eslava, Perun é uma divindade muito forte na Rússia, enquanto nos povos eslavos da Iugoslávia, lá, tipo na Croácia, eles não cultuavam tanto Perun, eles cultuavam mais Stribog, mais Veles, mais Ventović e menos Perun, assim. Não que Perun não existisse, Perun existe, né? Mas muitos acreditam até que Perun é visto como uma representação do deus nórdico Thor na mitologia eslava, ou uma representação da mitologia nórdica dentro da mitologia eslava. Muita gente olha desse jeito para Perun ainda. Então o que eu quero dizer é que o mesmo deus que é um deus relativamente importante, ele recebe um grau de importância muito maior em uma região, na Ucrânia, por exemplo, é que a Rússia era nórdica, né? Então até tem mais motivos para dar mais valor a Perun, né? Por ser uma representação dos nórdicos, né? Mas esse é um exemplo muito claro. Na Rússia, Perun recebeu muito mais atenção por ser um elemento da mitologia nórdica, que era a antiga mitologia deles. Enquanto lá na Croácia, eles veneravam mais Stribog, ou deuses derivados de Stribog, assim. Nos celtas a mesma coisa. Eu sei que os deuses mudam de nome, de acordo com o tipo de celta. Por exemplo, Dana, na Irlanda, é Arduina, na Bretanha. Então eu sei que eles mudam de nome também, de acordo com a localidade. Então quando eu penso em identidade cultural, eu sempre tento pensar muito mais naquela localidade, naquela coisa de a cidade tal, a região tal, até um reininho pequeno, um territóriozinho pequeno, faz sentido isso. Mas aí quando você pensa em identidade a nível continental, cara, a coisa muda de figura, né? Porque começa a ficar tão genérica que não existe. Então, por exemplo, eu lembro que um dos nossos amigos criticou e falou, olha, realmente é meio bizarro o Viking brasileiro, porque ele é uma negação à identidade cultural brasileira. Então, cara, quando eu penso uma coisa dessa, identidade cultural brasileira, cara, identidade cultural brasileira não existe. O Brasil é um continente gigante, maior que a Europa. Como vão falar em identidade cultural de um país que é um continente maior que a Europa, que tinha 5 grupos étnicos diferentes, que mesmo entre eles as coisas já não eram tão bem unificadas? Então, quando você fala da identidade cultural, por exemplo, do Vale do Paraíba, pra mim faz muito sentido. A identidade cultural aqui da minha região, de Santana do Parnaíba, que é provavelmente a mesma identidade cultural de Araçariguama e de Pirapora, do Bom Jesus e outras cidades aqui da região. Vejo total sentido quando se fala uma coisa assim. Quando você fala de identidade cultural de um estado, tipo do Rio Grande do Sul, já vejo um pouco menos de sentido, porque o gaúcho da Serra tem uma identidade cultural muito mais parecida com o catarinense do que com o gaúcho dos Pampas. E o gaúcho dos Pampas parece um estrangeiro, parece um uruguaio quase, de identidade cultural. Mas ainda assim, eles têm as suas unificações. Ou a identidade cultural paulista. Lógico que o cara da praia tem uma identidade cultural bem diferente do cara lá da Serra da Mantiqueira, que é bem diferente do cara lá do interiorzão, da região lá do Rio Paraná, de Presidente Prudente. São identidades bem diferentes entre si. Mas é lógico que você ainda consegue achar elementos que unam as coisas quando você fala no nível estadual, porque começa a entrar naquela dimensão do grupo étnico. Agora, a identidade cultural brasileira, cara, não existe isso. Como falar identidade cultural americana, ou identidade cultural canadense, ou identidade cultural
da Rússia. Da Rússia as pessoas até conseguem enxergar alguma, porque pegam as partes da Rússia europeia e dizem que essa é a identidade cultural da Rússia. Mas aí o cara pega um exemplo da Sibéria e já fugiu toda da identidade cultural que ele estava querendo se referir. Aí já zoou todo o exemplo dele. Então territórios muito grandes, com muitos grupos étnicos, muitas localidades, muita coisa assim, fica impossível desenvolver uma identidade cultural. Ah, mas existe a identidade cultural brasileira do cara que gosta de samba, de carnaval e que come feijoada, que joga futebol. Cara, essa é a identidade do Rio de Janeiro, não querendo ser chato, essa é a identidade cultural do Rio de Janeiro, porque quais outros estados que tem samba além do Rio de Janeiro? O carnaval dos outros estados é um monte de outras coisas diferentes. Tá bom, São Paulo incorporou um pouco, porque tem uma proximidade, mas o carnaval antigo de São Paulo era de chorinho, não era de samba. O futebol. Ah, as pessoas gostam de jogar futebol no Brasil. Tá, sim, as pessoas gostam de jogar futebol no mundo todo. Não é uma identidade cultural gostar de jogar futebol. Mas ainda assim, tem nada a ver, né? Ou a comida, tá? Talvez uma comida que se remeta ao Rio de Janeiro, mas aí você pensa na comida do Rio Grande do Sul, é completamente diferente. Você pensa na comida da Amazônia. Sem falar que o carnaval é uma festa muito diferente em cada lugar. Então, essa identidade cultural é muito vazia. Além de ela ser extremamente genérica, ela é uma coisa do Rio de Janeiro apenas. Ela mal se encaixa em estados vizinhos, quanto mais estados distantes do Rio. Então, quando eu penso em identidade cultural, pra mim, é uma coisa que não faz sentido. Porém, é lógico que se o cara curte essa onda de ser viking, de ser pagão, ou até curte essa onda de ser cristão e ser Zé Cruzada, cara, isso é o gosto pessoal dele. Não é uma identidade cultural. Isso são os gostos dele. É ele. É a essência dele. O jeito dele de ser. E não uma coisa coletiva que queremos impor a ele como se isso desse significado à pessoa dele. Bom, enfim, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado.